Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática e hoje a gente vai estar falando sobre o número π. O número π é uma das constantes matemáticas mais conhecidas e importantes, representado pela letra grega π, e ele é a razão entre o perímetro de uma circunferência e seu diâmetro. E π é um número irracional, o que significa que ele não pode ser expresso como uma fração exata e suas casas decimais são infinitas e não periódicas. E a aproximação comum de π é 3,1415912, ou seja, é um número um tanto quanto grande, né? Na verdade ele é infinito, mas ele é a razão entre o perímetro de uma circunferência e o seu diâmetro. Então o que a gente pode colocar aqui? A gente vai ter o perímetro sobre o diâmetro. Agora a gente vai ver a história do π. E o conceito de π é conhecido desde a antiguidade. Os egípcios e babilônicos já tinham uma aproximação para π, mas o matemático grego Arquimedes foi quem fez um dos primeiros cálculos e mais precisos, utilizando os polígonos inscritos e circunscritos a um círculo. O símbolo π foi popularizado pelo matemático William Jones em 1706 e foi adotado por Leonhard Euler em 1737. Mas aqui o Arquimedes, o que ele fez? Ele basicamente pegava uma circunferência e ele desenhava polígonos aqui dentro. E quanto mais lados tivesse esse polígono, mais ele se aproximava da circunferência. E é basicamente isso que eles faziam. Então, pessoal, foi basicamente dessa forma aqui. Que foi basicamente polígonos inscritos e circunscritos dentro de círculos até chegar o mais próximo possível da circunferência, né? Eu não consigo desenhar muito bem, representá-los muito bem, porque eu tenho muitas habilidades em desenho, mas é isso. Agora a gente vai para o comprimento total, que a gente pode usar o exemplo de um rio, né? A gente pode montar o número π através de um rio, que o rio ele tem essas curvas, então essas ondulações. Então se a gente pegar o comprimento linear, que é o comprimento assim, se fosse uma linha reta do começo aqui do rio até o final aqui do rio, uma linha reta sem essas ondulações, a gente vai ter o comprimento linear. E já aqui a gente vai ter o comprimento total. Qual que é a diferença entre os dois? Quando a gente divide o comprimento linear, quer dizer, quando a gente divide o comprimento total pelo comprimento linear, a gente vai encontrar π. Aqui a gente tem a fração que é o comprimento total dividido pelo comprimento linear. Ou seja, se a gente multiplicar o comprimento linear por π, né, a gente faz a multiplicação entre esses dois aqui, que a gente vai encontrar o comprimento total. Que legal, o comprimento total do rio. E agora a gente vai aqui para uma demonstração com uma circunferência, onde a gente tem aqui a circunferência ou perímetro, tanto faz, perímetro. O π, né, ele é igual a circunferência ou perímetro dividido por dois raios, né? Porque é o diâmetro, que o raio é a metade do diâmetro. O diâmetro é aqui completa e esse é o diâmetro. Já aqui, só daqui do ponto central até o lado aqui mais próximo, né? Não um lado, porque o círculo não tem lados, né? Mas aqui até aqui mais próximo, a gente vai ter o raio. Agora daqui até aqui a gente vai ter o diâmetro. Basicamente isso. E se a gente pegar e dividir o comprimento por dois raios, ou seja, pelo diâmetro, né, a gente vai encontrar o número π. E a gente pode até mesmo calcular o raio, o raio e a circunferência utilizando disso, fazendo manipulação algébrica. A gente pode, por exemplo, pegar aqui, que é a fórmula mais comum que vocês vão ver, que é a circunferência igual a 2 raio vezes π, ou 2π raio, né? Tem muita gente que fala 2π raio. Eu vou escrever dessa forma aqui, mas tanto faz a forma que você escrever, porque multiplicação não importa a ordem, sempre vai resolver. Tipo assim, multiplicação nunca vai ter para se importar. Assim, esse por esse, esse por esse. Porque no final é tudo a mesma coisa. Quando a gente fala de multiplicação, quando a gente fala de divisão e as outras operações, aí sim a gente tem assim uma certa importância, né, que vai definir todo o resultado. Pode alterar o resultado, né, se a gente inverter. Mas aqui é basicamente isso. A gente vai ter 2 vezes o raio vezes π. E aqui a gente vai utilizar basicamente aquele conceito que, né, a gente viu aqui. O comprimento linear vezes o π dá o comprimento total.
Basicamente isso. Aqui basicamente a gente pode simplificar pelo diâmetro vezes o π, que é igual a circunferência. Mas aqui a gente vai precisar disso para fazer a manipulação algébrica, ou a gente pode usar essa aqui também, mas eu prefiro esta aqui de cima, tá bom? Então você vai pegar, o que você vai fazer? Vai passar o 2π para lá e vai deixar o r aqui, ou seja, a gente vai ter que o raio é igual a 2π, ou seja, o comprimento, meu Deus do céu, a circunferência, desculpa, dividido por 2π. É basicamente isso. Ou seja, a gente chegou aqui em duas fórmulas matemáticas. Uma que é a do raio, para encontrar o raio, e outra que é para encontrar a circunferência. E para ambas a gente vai usar o número π. O número π ele é muito importante, é um número racional muito importante para cálculo de várias coisas. Ele está presente na fórmula, por exemplo, de volume da esfera, na fórmula de área da esfera, na fórmula de área da circunferência, né? Logo mais, quando a gente aprender um pouco mais sobre conteúdos mais avançados, como integral, derivada e funções, né? Aí sim eu vou fazer um vídeo explicando melhor, muito melhor sobre a área e também, além da circunferência, a área, né, da esfera, que também utiliza de integrais, derivadas. Aqui basicamente você colocar aqui, ó, aqui a fórmula, né, para calcular a área, que seria πr ao quadrado, né, o raio ao quadrado vezes π. Tá? E nunca confunda, é raio ao quadrado, não é raio vezes 2. Você não confundir com essa fórmula aqui, ó. Nunca confunda, hein, pessoal. E assim é a área, né? Isso aqui é igual a área. Basicamente isso. Essa foi a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção. Foi isso. Até mais.